Opwise, o podcast oficial do Opilab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opwise, o podcast oficial do Opilab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre mercado financeiro. Eu sou Alexandre Abidum, aqui do Opilab, e estou aqui com o Marcelo Paes. Como é que você está, Marcelo Paes? Nosso especialista em tecnologia, mercado financeiro, criptos. Fala, Abidum, muito boa tarde. Quem está nos ouvindo aqui, não sei se vai ouvir a gente à tarde, de dia, de manhã, de noite, mas como estamos gravando à tarde, é muito boa tarde para você aí. E hoje um convidado super especial aí, que tem uma série de estruturas aí de renda no mercado, com opções, né? Então, apresenta ele aí pra gente. Exatamente. O convidado de hoje é analista de investimentos, é especialista no mercado de opções, criador do Sistema Diamante, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e ele te ensina a gerar renda recorrente na Bolsa de Valores. Seja muito bem-vindo, Léo Dutra. Como é que você tá, cara? Fala, Bidon. Fala, Marcelo. Obrigado aí pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, mais um bate-papo. É sempre muito legal estar falando aí um pouquinho mais sobre o mercado de opções. E tudo tranquilo. Tudo ótimo aí, acompanhando o mercado, né? Aproveitando essas movimentações. Show. Maravilha, maravilha. A gente estava conversando aqui agora há pouco, né? Agradecendo o Léo pela presença dele. Faz tempo que a gente estava tentando marcar esse podcast. Que bom que a gente conseguiu. A gente tem bastante coisa legal para conversar. Léo, para quem está nos assistindo, conta um pouco para a gente como que você veio parar no mercado financeiro. Você tinha alguém na sua família que já investia ou você foi o primeiro? Como que você se sentiu atraído por esse mundo? Não, cara, na verdade, minha família... Ninguém falava de mercado financeiro, né? Até a cidade que eu morava em Natal, não se falava em mercado financeiro. E meu pai, ele funcionário público, minha mãe dona de casa, né? E aí eu me interessei pelo mercado financeiro ali em meados de 2009. Na verdade, eu sempre busquei alguma coisa assim que pudesse me trazer a liberdade financeira, né? Então, eu tive uma infância ali, né, um pouquinho mais complicada, no sentido de que nunca me faltou nada, né? Mas devido a alguns problemas de saúde, tanto da minha avó quanto do meu pai, eles acabaram também entrando numa situação, numa crise financeira aí muito grande. E aí, como eles sempre priorizaram me dar a melhor educação possível, né, e abrir mão de tudo que fosse possível para que eu tivesse uma boa educação, eu sempre acabei convivendo os melhores ambientes. E só que, ao mesmo tempo, eu me sentia ali meio que um peixe fora d'água, né, porque eu não conseguia acompanhar meus colegas de colégio. Eu não fazia as mesmas viagens, né? Então não tinha as mesmas condições financeiras. E aí naquela época, quando eu era moleque, eu sempre sempre busquei alguma coisa para estar conseguindo essa liberdade financeira, né? Então, com 16 anos, eu arrumava computador, consertava computador, né, para fazer um dinheirinho e poder, enfim, juntar a minha grana. E também trabalhei como vendedor em feiras de artesanato. E aí, em 2009, eu passei, né, na Universidade Federal para Ciências da Computação. Eu era amarrado com essa parada de informática, de programar, né? Eu fui programador por alguns anos. E quando eu estava na universidade, eu estava assistindo um programa de televisão na Discovery. Eu não lembro qual era o investidor, eu só sei que ele tinha ficado rico com o mercado financeiro. E aí eu falei, poder trabalhar de casa, não ter chefe. E aí eu fiquei fascinado por aquele negócio. Falei, cara, é isso, eu vou estudar esse negócio aqui. Não sei nem o que são ações, não sei nem o que é mercado financeiro, mas vou estudar esse negócio. E aí foi em 2009 que eu comecei a estudar o mercado financeiro. Claro, eu acho que como a maioria, né, você vai lá no Google, digita como ganhar dinheiro com o mercado financeiro, aí você já encontra coisas sobre análise técnica, sobre day trade. Então eu acabei entrando por esse caminho em 2012, na verdade, que eu conheci o mundo das opções. Só que assim, foi uma trajetória que eu, na verdade, nem imaginava, né? O que eu queria naquela época era ser professor universitário e programador. Assim, eu ainda me transformei num professor, né? Só que basicamente mercado financeiro, mercado de opções,
Mas eu não imaginava toda a trajetória que eu passei assim no mercado financeiro, né? Aos pouquinhos eu fui entrando no mercado. Em 2009, né, que eu comecei a estudar. 2012 eu entrei como moderador de uma das salas ao vivo que tinha o trade ao vivo, que na época era da Rico, né? A Rico tinha acabado de comprar ali. Em 2011 a Link Trade, né, tinha se transformado ali na Rico. Em 2012 o trade, eles compraram o trade ao vivo e aí falaram: Léo, vem tocar aqui nas salas no horário de almoço aqui pra gente, para você estar ensinando um pouco aí do que você sabe sobre o mercado financeiro. E aí eu fazia isso, né? De manhã eu trabalhava lá na Justiça Federal, eu não almoçava praticamente, eu ia tocar as salas, quando acabava as salas eu voltava a trabalhar, depois ia para a faculdade, até de noite assim. E aí em 2013 eles me chamaram para ficar em tempo integral lá nas salas, né? E aí eu falei, puta, é isso que eu quero. Pô, eu vou ensinar as pessoas, vou poder operar, vou conseguir viver do mercado financeiro, né? Que era um sonho, na verdade. E aí foi o momento que eu abandonei tudo, assim, né? Eu pedi demissão lá da Justiça Federal, eu larguei o curso de Ciências da Computação no último período, né? Não me formei ali como cientista da computação, e aí eu falei, cara, agora é o mercado financeiro que eu quero. E aí foi essa minha trajetória, né? Em 2015 eu passei a ficar diretamente vinculado à Rico, em 2016 a XP comprou a Rico, e aí em 2017 eles me chamaram para ser analista, na XP mesmo, né? Então eles me trouxeram para São Paulo. E aí em 2019 eu decidi seguir o meu rumo, né? Montar minha empresa, que eu sempre tive essa veia empreendedora assim, sempre quis muito empreender. E aí em 2019 eu pedi demissão da XP e montei aí meu business. Pô, muito legal a história. Essa história de ensinar, né? A gente, quando começa a ensinar, pelo menos para quem consegue, né? Para quem tem, não é todo mundo que consegue, né? Que tem talento para ensinar, mas quando a gente começa a ensinar é muito gratificante, né? Ver a evolução das pessoas que a gente ajuda e tudo mais. Acho que é nobre a sua vontade de ser professor universitário e acabou se transformando em professor na bolsa de alguma forma aí, né? Ou direta ou indiretamente, mas é muito legal, né? Pois é, cara. Na verdade, eu sempre gostei muito de ensinar, né? Uma das coisas que meus pais sempre me forçaram muito foi a estudar pra caramba e a valorizar o ensino, os meus professores. Então, sempre tive uma admiração enorme, assim, por todos os professores que eu tive na minha vida. E isso se tornou uma vontade também, porque eu já ensinava algumas coisas na faculdade, a parte de monitoria, enfim, eu sempre gostei dessa parada de ensinar, e é um desafio, assim, pra gente, né, porque todos os dias você tá tentando encontrar formas de passar um conteúdo de forma mais clara possível. E quando se trata de opções, puta, é foda, né, porque é um mercado que é mais complexo. Então, como é que você simplifica algo que é complexo? Então é um exercício diário, né? Um aprimoramento diário. Então é muito legal ver a transformação das pessoas que estão, né, junto com você, e ver a evolução também assim do ensino no país, né? Então isso é muito legal, e a gente poder fazer parte disso daí, porque a gente sabe como a educação financeira é defasada no país. Na verdade, a educação no geral no país é defasada, né? Quando se trata de educação financeira, mais ainda. E assim, eu vejo mais como uma missão, assim, né? Um propósito de estar fazendo parte dessa revolução, dessa transformação, né? Então isso é bem legal, gratificante. Muito legal, parabéns. Agora conta pra gente aí, como foi passar por 2020 para você aí pela crise do Corona Crash? Como é que você passou por esse momento? Você estava preparado? Tinha puts? Tinha opções? Como é que foi passar por esse momento? Então, cara, na verdade, foi até um ano muito bom, porque o que acontece? Ali em 2018, na verdade, desde 2012 e 2017 e 2018 foi um ano que reforçou isso daí, a importância de você estar com algumas posições para que você possa pegar grandes movimentações do mercado. Então,
Eu falo 2012 porque foi um momento que eu perdi grana ali com a OGX, né? Então estava posicionado. Eu fui descobrir que existia opções de venda com a OGX, que o Ike Batista estava cheio de put da própria empresa. E aí eu falei, filha Muito da... bom. Aí eu descobri o que era put. E aí depois teve 2017 ali com o Joesley Day, 2018 com a greve dos caminhoneiros, né? Então na greve dos caminhoneiros a gente já tinha posição, e aí foi uma constante, né? Eu basicamente trabalho com as estratégias de renda para elas estarem financiando esse posicionamento para ter os ganhos exponenciais assim na bolsa, né? E na verdade os ganhos exponenciais não significam que você vai ficar rico do dia para a noite. Na verdade, significa que um momento de grande queda para o mercado, você vai conseguir gerar muito caixa. E aí é um momento muito oportuno para você comprar ações de boas empresas por bons preços quando está tudo subvalorizado. Eu sempre falo, né? A melhor proteção que você pode montar é diversificar e comprar ativos bons por bons preços. Então, essa é a melhor proteção. E quando essa movimentação acontece, que você consegue gerar um caixa, cara, eu acho sensacional. Então, 2020, a gente estava posicionado que a gente sempre está posicionado, na verdade, para pegar essas movimentações. E aí foi um ano que eu falei que eu falo, né? Que eu enchi o carrinho de ações e, cara, foi maravilhoso. Bom demais. Tem uma pergunta aqui que é sobre aprendizado, né? Porque todo mundo, quando a gente começa a investir, ou às vezes até durante a carreira de investimento, sempre tem aquela operação que deu errado, né? Mas que a gente consegue tirar um aprendizado disso, né? Eu queria saber qual que foi a sua, ou as suas, né? Você comentou agora há pouco da OGX, de repente, qual que era o aprendizado? Será que era, putz, devia ter se protegido? Ou tem outra operação também que você fala, putz, essa foi pesada, mas eu aprendi bastante coisa com ela? Cara, eu acho que foi muito com a OGX mesmo, porque com a OGX eu tinha acabado de aprender o lançamento coberto, né? E aí eu comecei a fazer conta e eu falei, cara, eu vou fazer muita grana ali com a OGX. Puta, baixa no mês, eu comecei a fazer aquelas contas de padeiro e eu falei, puta, daqui a alguns anos eu vou estar com muita grana. Só que aí eu não sabia o que era put para trabalhar proteção. Eu simplesmente peguei toda a grana que eu tinha, peguei dinheiro emprestado e comecei a fazer lançamento coberto ali com o OGX. E o ativo ele começou a afundar, né? E aconteceu o que aconteceu. Basicamente, eu tive 30 mil reais ali naquela época, com 21. Então, uma puta de uma grana assim, né? Principalmente para quem é universitário, que está começando a sua vida profissional. E aí eu acho que o maior aprendizado foi que é importante, na verdade é importante você pensar no gerenciamento de risco e você pensar em como que você pode se proteger também nesse tipo de operação. Eu falo assim, o lançamento coberto, o lançamento sintético é uma operação muito sólida, consistente, né? Tem vários estudos mostrando aí a consistência da operação, mas é importante você se atentar a alguns detalhes, que é você trabalhar com boas empresas, né? Até porque o seu risco é ficar com uma empresa na mão, ficar com um ativo na mão. Você aprender a diversificar, né? Isso eu aprendi um pouquinho mais na frente, mais lá na China. Entre 2016 e 2017, você aprender a diversificar não só as ações, seus ativos, mas todas as classes de investimento e estratégias também. Então, isso é importante para você diminuir o risco da sua carteira. E você focar em ativos que têm boa liquidez, né? Então, acho que esse seria assim, a maior perda assim, que eu tive na bolsa e o maior aprendizado. Muito legal. Então, assim, você estava só com OGX nessa época? Você só tinha... Eu peguei tudo de OGX, cara. É o que a gente faz... É porque você falou duas coisas aí que todo iniciante costuma fazer, né? Descobre uma operação que dá certo de vez em quando e já faz a conta de quando é que vai ficar rico, né? Fazendo aquilo. E aí acaba colocando tudo em uma operação só, né? Eu acho que acho que o maior erro de todos, no final das contas, né, é esse. Não... Porque você escolheu uma empresa, eventualmente podia ter dado certo, ela poderia ser uma empresa mais sólida, que a gente não sabia na época, né? Mas o erro aí acho que é colocar tudo numa cesta só, né? Colocar um ativo só porque a operação de lançamento coberto ela é ótima, funciona super bem, mas não dá para fazer só em um ativo. Né?
Na verdade, o que eu falo de empresas boas são empresas que geram lucros e que passaram por várias crises e continuam gerando lucro, então são empresas mais sólidas. A OGX a gente fala que foram 2 empresas que ganharam dinheiro vendendo PowerPoint, né? Que foi a OGX e a Microsoft. Então era muita especulação em torno do que a empresa poderia ser e, cara, teve toda aquela falcatrua, todo aquele negócio envolvido, né? Então acho que assim, esse foi um aprendizado importante também, de entender o que são empresas boas no mercado, né? O que é uma empresa boa, o que é uma empresa sólida. Muito se faz especulação pautada em análise fundamentalista. Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, porque por mais promissora que a empresa possa ser, os resultados, eles reforçam, né, o que uma empresa de fato é, e não o que ela pode ser. Então, acho que isso daí também é um aprendizado importante. Muito legal. E daí, como é que nasce o sistema diamante? O que é o sistema diamante? Tem a ver com essa história da OGX aí, com o lançamento coberto? Conta pra gente aí. Cara, tem a ver com essa história da OGX, né? Porque depois que eu perdi grana ali, eu falei, puta, agora eu vou começar a investir, eu vou começar a operar e investir direito. Eu falei, eu não quero saber de empresa lixo. Eu comecei a entender o que eram essas boas empresas no mercado, comecei a montar uma carteirinha de ações. E aí também dinheiro ali em renda fixa, que puta, renda fixa ali naquela época já dava bastante grana. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu pegava a grana que eu ganhava desses ativos, tanto dividendos, da renda fixa, e começava a jogar no mercado de opções, esses ganhos da renda fixa. E aí eu peguei uma puta movimentação da Petrobras, né, que me deu ali 1.700%, isso com o dinheiro do mercado, e aí ele me levantou um caixa assim muito bom, e eu falei, caramba, é isso. Se eu for operar no mercado, eu não posso operar com estoque. O estoque é meu patrimônio, meu capital que eu tenho ali. Eu tenho que operar com fluxo. Ou seja, eu tenho que operar com o fluxo financeiro que o meu capital dá. Porque se eu tiver errado nas minhas operações, eu não perdi nada do meu estoque. Eu perdi o fluxo ali. Então tá tranquilo. E aí começou a formalizar ali o sistema diamante, né? Dei continuidade às estratégias de renda, agora já montando proteção, já utilizando put, e em 2018 foi quando eu formalizei, digamos assim, o sistema diamante com aquilo que eu já fazia, porque em 2018 comecei a fazer algumas mentorias, né, individuais, e aí eu pegava ali alguns clientes, né, que eu tinha que falar o que eles tinham que fazer, tinha que ter todo um racional por trás, e como eu vim também de exatas, eu tenho muito isso na minha cabeça de algoritmo, né? De que tudo tem que ter um passo a passo, um negócio sistematizado. E aí foi quando surgiu o sistema diamante, que é basicamente que a gente trabalha na base da estratégia, é usar o seu estoque de capital, usar o seu capital para gerar um fluxo de caixa. Ou seja, a gente trabalha com as estratégias de renda, lançamento coberto, lançamento sintético, com proteção, e aí a partir desse fluxo de caixa a gente vai trabalhar em estratégias que vão ser utilizadas para proteger, não só proteger o meu capital, mas me dar a possibilidade para ter esses ganhos exponenciais, e estratégias de volatilidade também. Então, eu falo que as estratégias direcionais de volatilidade, elas têm basicamente se a gente for resumir assim, 2 possibilidades de se trabalhar, né? A parte especulativa, que é você falar, puta, acho que o mercado está esticado demais, vou tentar pegar uma movimentação de queda. Ou acho que caiu demais, vou tentar pegar uma movimentação de alta. E tem a parte que quase ninguém dá importância, que é proteção. Então, não é você simplesmente comprar uma put porque você acha que o mercado vai cair, mas sim se proteger de uma possível movimentação de queda que possa acontecer. Então, tanto nas estratégias direcionais, como uma simples compra de put, ou nas estratégias de volatilidade, como, por exemplo, um strangle, né, que você compra call e put fora do dinheiro, que você fica dentro, tanto bem posicionado para grandes movimentações de baixa quanto de alta. Então, você não perde também grandes movimentações de alta que possa acontecer também no mercado, né? Então,
Eu acho que... Aí assim formou basicamente o sistema diamante. E também tinha a estrutura de capital protegido que a gente tinha montado, que era basicamente essa ideia da renda fixa com opções, que é basicamente o que um COI faz. O COI nada mais é do que renda fixa mais operações estruturadas. Só que por que essa parada de capital protegido entrou no sistema diamante? Porque ali em 2018, eu estava com um cliente que ele nunca tinha entrado no mercado de renda variável, ele estava com 100 mil reais que ele queria colocar na renda variável, só que ele falou, Léo, eu ainda não sei como é que é o mercado de renda variável, então não quero correr o risco de perder nada desse meu capital principal. Eu falei, beleza, vamos montar a estrutura de capital protegido, porque se tudo der errado, sei lá, em 4, 5 anos, os seus 100 mil reais continuam sendo 100 mil reais. Claro que tem custo de oportunidade, tem a inflação, né? O seu capital não vai ser mais o mesmo, mas você está com o seu capital inteiro ali. E aí foi quando a gente pegou, depois separou essa grana, começou a colocar nas estratégias de renda, principalmente lançamento coberto, lançamento sintético com proteção, e comprando e também montando Strangle, né? Strangle com uma mão um pouquinho mais pesada para pegar essas movimentações exponenciais. E aí foi quando, por exemplo, ali na greve dos caminhoneiros, esse cliente estava posicionado na Petrobras e ele conseguiu pegar, foi na média de 46 mil%, ele tinha colocado R$200. Então, ele praticamente dobrou o capital dele com a movimentação da Petrobras, os 100 mil reais, ele praticamente dobrou, e ainda estava com a estrutura de capital protegido, né? Ainda estava com a estrutura que aquele negócio ali não teria chances de perder. E aí foi quando comecei a formalizar de fato o sistema diamante. E aí que eu comecei a trabalhar com esses clientes, mentorias individuais, e aí quando eu saí da XP, em 2019, foi quando eu abri ali o sistema para estar ensinando também para outras pessoas. Bom, então para ficar claro para o pessoal que está nos ouvindo aqui, você tem uma estrutura onde você tem o capital principal, que está em ações, renda fixa, seja lá como for, você tem estratégias que geram renda e você usa uma parte dessa renda para comprar lá que a gente chama de pozinhos, né? São opções bem fora do dinheiro, no teu caso aí, pelo que você está dizendo, você compra Strangle, então você compra call e put, né? Fora do dinheiro, em grande quantidade, e se der uma disrupção dos preços, essas opções se valorizam muito, e nesse caso do teu cliente aí fez 460 vezes o capital que ele tinha colocado inicialmente, né? Muito Exatamente. Legal, muito legal. E assim, eu não costumo fazer compra de pozinho, né? Normalmente são opções um pouquinho mais caras ali, 12 a 15 centavos, né? Tá, o semi-pós, gente. Semi-pozinho ali. Legal, Boa. legal. Eu tenho uma pergunta, Léo, sobre, assim, nas operações que você faz com opções, qual que é a importância da ação, né, do papel, no sentido, por exemplo, para você é imprescindível que tenha um certo nível de liquidez ou alguma coisa nesse sentido para você poder operar? Como que você vê isso? Na verdade, você disse para fazer as operações de lançamento, é isso? Isso, ou qualquer outras operações que você goste também de fazer com opções. Se as suas estratégias necessitam de papéis com liquidez ou não, você pode usar coisas assim. Não, é imprescindível que tenha liquidez, porque o detalhe da estratégia normalmente está no manejo da estratégia ao longo do vencimento, de acordo com a movimentação do mercado. Que a gente precisa fazer uma rolagem de strike, que a gente precisa fazer alguma rolagem nesse sentido. Então, se o papel não tiver liquidez, vai acabar comprometendo bastante o resultado da sua estratégia. Então, é importante aí essa liquidez, com certeza. Então, a gente, nesse tipo de estratégia, lançamento coberto, lançamento sintético, é uma regra clara que tem pra gente, que é ter liquidez, ser um ativo de uma boa empresa, e a gente busca pelos ativos de maior volatilidade implícita que vão dar as melhores taxas. E com quantos papéis vocês conseguem operar hoje? E é só Brasil? Hoje, na verdade, eu opero muito o mercado americano, né? Como eu sou analista, eu tenho restrição para estar operando aquilo que eu recomendo. Então, as minhas operações são praticamente todas no mercado americano. Ah, que legal. Mas tem o meu relatório fácil, né? De recomendações. É mais fácil também, né? Tem mais Bem liquidez, então é mais tranquilo. No relatório aqui, né, que eu tenho opções e oportunidades, onde eu faço as recomendações para o pessoal,
especificamente no mercado brasileiro. Então, é isso que eu até ia te perguntar. Essas operações que você está falando, diamante, que você falou aí até de mentoria, você ensina as pessoas a fazer ou você monta para elas? E aí, você tem só uma recomendação que você manda com frequência? Quando tem a oportunidade, você monta a operação? Como é que funciona isso? Tem a tutoria do Sistema Diamante, né, que é um treinamento de 2 meses. Então, tem as tutorias, tem os tutores que ficam disponíveis nas salas para estar ensinando, auxiliando. A gente tem as mentorias e as aulas práticas, é onde eu ensino do zero a estar aplicando o Sistema Diamante. E aí depois tem opções e oportunidades, que é a minha área de recomendações, meu relatório de recomendações, que eu simplesmente passo as recomendações do mercado de opções com base no Sistema Diamante. Então, assim, para quem quer aprender assim, desde o início, desde o básico, sobre o Sistema Diamante, como é que são as estratégias, parte lá da tutoria. Então, também tem quem só quer receber as recomendações, executar e pronto. Então, vai lá para o relatório. Legal, legal. Entrando um pouquinho aí no detalhe, numa das partes da sua operação, por exemplo, o lançamento coberto, o que você analisa para fazer um lançamento coberto? Você olha, tem sempre um vencimento, um número de dias, você tem a vol tem que estar num determinado patamar, que informações que você olha para falar assim, não, acho que aqui dá para fazer um lançamento coberto? O lançamento coberto ou lançamento sintético, normalmente a gente começa com o lançamento sintético, né, que é a venda de put e montar proteção. E aí, se o mercado cai, a gente tem que exercer, partir para a compra do ativo, aí faz a transição para um lançamento coberto. Mas a premissa nos dois é basicamente a mesma, né? Então, o papel primeiro tem que ter liquidez. Tem que ser um ativo de uma boa empresa. E aí depois que eu tenho essa listinha, digamos assim, formada, eu busco dentre eles os ativos que têm maior volatilidade implícita. Então, a volatilidade geral do mercado pode estar baixa? Pode, mas a gente vai montar mesmo assim, buscando os ativos de maior volatilidade implícita para colocar as melhores taxas aí no bolso. Então, a ideia está sempre posicionado para o próximo vencimento. Mercado americano, por exemplo, eu monto o vencimento semanal. Então, toda semana eu estou fazendo rolagem ali das posições. E se de repente você monta com a vol alta, a vol cai muito rápido, a operação dá, por exemplo, já dá 50%, 60% de lucro, você já desmonta, ou você sempre espera para o vencimento e vai para o próximo? Como que é essa mecânica? Então, para desmontar, eu tenho que ver o quê? Eu vou desmontar e vou liberar caixa. Mas o que eu tenho com esse caixa que pode me dar uma rentabilidade melhor? Então, eu tenho que analisar se tem custo de oportunidade, se tem coisa melhor no momento para estar montando. Legal. Se não, a gente mantém a operação. Por exemplo, posso montar ali com a Petrobras. Então, montei com a Petrobras, enfim, a volatilidade despencou. O que eu vou avaliar se eu sair da Petrobras, tem algum outro ativo que a volatilidade implícita está alta, que segue essas regrinhas e que vai me remunerar bem? Se sim, parte para outro ativo. Então, faz essa transição. Bem legal. Muito bom. Boa. Léo, como você sabe, a gente lançou recentemente aí a nova versão do OpLab, né, que é a V3, inclusive você até participou de lives com a gente, né, onde a gente mostrou aí uma série de operações. Como você hoje usa o OpLab para montar as suas operações? E falando mais especificamente também, a gente tem aquela tela lá, onde você pode ver as taxas, né, e tudo mais. Lá a gente consegue aplicar o Sistema Diamante. Conta um pouco pra gente. Cara, consegue. Eu, basicamente, para estar montando as estratégias de lançamento coberto e sintético, olho muito mais o valor extrínseco, né? Então, as opções que têm maior valor extrínseco são as opções que estão mais no dinheiro, enfim, são as que vão estar dando ali digamos assim, a melhor taxa. O que eu uso bastante no OpLab é tanto a parte de análise e simulação quanto cockpit. Então, eu gostei bastante daquele cockpit que você consegue jogar as ordens de compra e de venda e arrastar para dentro de alguma estratégia para você entender o que aconteceria ali com o cenário de uma rolagem de strike, alguma coisa nesse sentido. Então tenho utilizado bastante, está bem legal. Esse cockpit aí do OpLab está bem legal. Eu acho que é o que eu mais uso, assim, né? A análise, simulação e o cockpit. Muito bom. Só voltando um pouquinho na parte anterior aí que a gente falava do lançamento coberto e tudo mais.
Você sempre compra proteção nos papéis, né? Você monta no papel, compra proteção no papel. Tô perguntando isso porque a gente tem montado com o Roxo uma estrutura que a gente está estudando, estamos testando na prática, que é fazer a venda das puts dos papéis, mas comprar proteção no índice, porque aí você teria ainda uma diferença dessa volatilidade, né? Que normalmente dos papéis é maior que a do índice. Então você teria, só que obviamente você fica descoberto num problema com um papel específico, né? Mas aí a pergunta, você sempre monta só no próprio papel mesmo, né? Na verdade, eu também sou um testador, assim, né? Então eu sempre separo um caixa no mês para testar novas estratégias, novas ideias, ver o que está funcionando ou não. Então o dinheiro ali que digamos assim, eu tenho para torrar e achar novas estratégias e colocar ali no meu portfólio de estratégias. E assim, eu testei o lançamento, começando ali o lançamento sintético com a proteção alavancada, que tipo assim, você faz a venda de put aqui no dinheiro e você pega, por exemplo, metade da taxa e compra 200 puts lá embaixo. É tipo um Seagull sintético, né, com put. E eu testei a proteção simples, que aí basicamente você monta uma trava de alta com put. E aí se o mercado sobe, você vai fazendo as rolagens de strike, vai transformando num Seagull. E se o mercado cair, você vende a put que está valorizada e exerce a put vendida para você comprar o ativo, e o ganho da put vai abater o seu preço médio para você transformar em um lançamento coberto. Então o que tem dado mais certo, o que tem funcionado mais e que tem sido bem interessante é a proteção simples. Eu faço, por exemplo, vamos falar aqui do lançamento coberto. Comprei a Petrobras ali a 23, lancei a call com strike nos 23, 100, né, um lotezinho de 100, eu vou pegar metade dessa taxa e comprar 100 puts. Então, vai virar um collar, né, que é basicamente uma estrutura ali que vai bem parecida com graficamente, né, o gráfico de payoff é parecido com uma trava de alta. E aí a gente faz esses manejos, as transições ali ao longo do vencimento. Então tem dado muito mais certo, porque se o mercado cai muito, o ganho que eu tenho com a put, ele serve para bater o meu preço médio de compra no ativo e eu transformar num lançamento coberto sem perder o potencial de estar recebendo taxa. E aí o que eu faço? Eu quero manter também uma exposição para ter ganhos no mercado e ter um gerador de caixa ali se acontecer grandes movimentações. Aí parte da taxa eu destino para estar montando um strangle. Legal. Então é o que tem funcionado mais. Porque assim, a proteção simples, ela me garante pelo menos uma proteção que é não diversificável. É uma proteção específica contra o ativo. Então, posso estar posicionado aqui num ativo. Você pega, por exemplo, o Brumadinho, né? Ali em 2019, que basicamente a Vale despencou e o índice ele não acompanhou a mesma movimentação. Então, se você tem pelo menos uma proteção simples que está mais correlacionada ali, né? Claro, a correlação vai ser de 100% com o ativo, porque você está dentro do próprio ativo. Então, você consegue pelo menos garantir esse nível de proteção. É lógico que você não vai conseguir proteger 100% da estratégia, senão viraria uma renda fixa. Sim. Então se eu fizer um lançamento coberto com a venda de call no dinheiro e usar essa grana que eu recebi aqui da venda de call para comprar uma put no mesmo strike, eu montei um box de 3 pontas, que é uma estratégia de renda fixa. O que a gente faz é abrir mais um pouco, vai aumentando o nível de risco, recebe mais taxa, claro, coloca mais taxa no bolso, mas a gente também utiliza parte dessa taxa para estar montando essa estrutura de volatilidade com o índice, porque o índice, como ele é naturalmente diversificado, a volatilidade é menor, as opções são, em teoria, mais baratas, né? Então é melhor para manter esses ganhos exponenciais no índice. Ah, legal, muito bom. Boa sacada. Boa. Então tenho feito isso, tem dado muito, muito certo. Boa. Léo, conta uma coisa pra gente, né? Você falou agora há pouco que você operava no exterior justamente porque você tinha algumas restrições por ser analista e tal. Queria, né, que você comentasse um pouco, se der, o que são essas restrições. E falando então do mercado americano, já que você opera lá, o que você está achando do mercado como um todo? Porque muita gente, né, vários investidores falam que vem o mercado como estando muito esticado,
similar a alguns outros períodos onde teve crise no passado? Comenta um pouco para a gente isso, por favor. Não, beleza. Quanto à restrição, né, a gente como analista, eu não posso operar aquilo que eu recomendo 5 dias antes, 30 depois. Então você tem essa restrição. E aí, para você não ficar fazendo contagem de dia ali e tal, eu acabo não operando o ativo que basicamente eu estou recomendando. Então, no mercado brasileiro eu fico muito restrito a isso. Né? Então eu gosto de seguir as normas certinho ali para não ter nenhum problema, e eu acabo não operando, né? Então vai ter algum ativo ou outro ali que eu opero, mas que acabo não entrando nas recomendações. Só que acontece que as recomendações é o filé aqui do mercado brasileiro, então eu diria assim que não sobra muita coisa para mim. Então meu volume financeiro maior que eu tenho operado é no mercado americano. E aí, quanto ao mercado americano, cara, eu não tenho do que reclamar. Eu fechei o ano de 2020 com 58% de valorização da carteira, e esse ano já está batendo mais de 22%. Basicamente com essas estratégias, mesma estratégia que eu passo aqui no mercado brasileiro, utilizo lá também no mercado americano, e sempre testando novas estratégias também para ver o que funciona. E se o mercado tiver esticado demais e cair muito, tomara, porque tomara sim, né? Não no sentido de prejudicar outras pessoas, mas assim, eu tenho posição para ganhar com isso. E se acontecer essa movimentação de queda, vai me gerar um baita de um caixa para que eu possa comprar empresas, já que o mercado está muito esticado. Então está dando essa oportunidade no mercado americano de estar fazendo a compra de boas empresas por bons preços. Já no mercado brasileiro, para mim, está no melhor momento para estar comprando ações e aumentando essa posição ali de renda passiva. Mas sobre essa questão da CVM, né, de você não poder operar, você concorda com essa? Você acha que deveria ser assim mesmo? Eu pergunto isso porque isso é uma discussão que vem acontecendo com frequência. Até recentemente teve um caso lá de um grupo que foi denunciado porque a pessoa estava fazendo os calls e aí estava fazendo front running e coisas assim. E aí você tem a questão, né, do front running, até por isso, naturalmente, que se você tem uma pessoa que tem um grande alcance, né, de público, você vai lá e compra um ativo, recomenda, você poderia ganhar em cima dessa operação, né? É por isso que tem a questão. Mas por outro lado, o fato de você recomendar um ativo que você não vai comprar, a gente tem a questão que é o Taleb, né? Hoje, inclusive, quando estão ouvindo aqui, o Roxo está fazendo um curso lá com o Taleb, diretamente lá, e aí o Taleb fala muito dessa história do skin in the game, né, que se eu tô recomendando, porque se eu recomendo e compro, é porque realmente eu acredito naquilo, né, e eventualmente, não tô dizendo que é isso que acontece, mas eventualmente pode ser que alguém recomende alguma coisa só por recomendar, porque precisa, com certeza não é seu caso, mas a gente sabe de casos assim, que a pessoa vai lá só, tem que dar uma recomendação, porque senão o pessoal vai reclamar, e acaba recomendando um papel que não é tão bom assim, ou uma operação que não seja tão boa, uma oportunidade que não é uma oportunidade tão grande assim, por outros interesses N. O que você acha disso? Você concorda? Você acha que deveria ser diferente? Como é que a gente poderia fazer com isso? Cara, é o seguinte, essa questão de se tivesse dentro talvez de uma corretora, alguma coisa nesse sentido de recomendar por recomendar só para girar, tudo bem. Mas agora imagina o seu business que depende da rentabilidade da sua carteira. Então, se você não tiver um bom resultado, cara, é o seu negócio a médio e longo prazo ali que não vai ter sustentabilidade. Então, assim, querendo ou não, você tem que brigar para ter rentabilidade para que você consiga construir um negócio que seja perene e sustentável. Esse é um ponto número 1. Então, acho que assim, não adianta eu fazer uma recomendação só por recomendar, só porque o pessoal está reclamando, se não vai gerar resultado e eu sei que isso vai afetar meu negócio no longo prazo. Agora, com relação a essa legislação, é bem controverso, assim, porque tem pessoas que são bem intencionadas e, cara, nunca fariam um front run, nunca se aproveitaria dessas movimentações, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que são mal intencionadas. E aí, como é que você faz essa divergência? Como é que você separa o joio do trigo? Tem que ser com uma lei. Infelizmente, não tem como você fazer um negócio muito micro ali, fazer uma separação muito
muito na veia, até porque hoje, mesmo com essa legislação, a gente não tem fiscalização, cara. É uma bagunça o nosso mercado. É um monte de gente que não é analista fazendo recomendação, é o cara que, enfim, não poderia estar recomendando, está recomendando, são pessoas que se aproveitam muitas vezes dessas movimentações, então a gente não tem essa diferença, né? O que eu fico incomodado, na verdade, não é nem a questão de ter uma lei e que eu siga a lei ali certinho e tranquilo. O que mais me incomoda é o fato de eu estar seguindo tudo certinho. Se eu atrasar o envio do meu relatório diário, um dia a APMEC já vem, puxa minha orelha, e um monte de gente fazendo um monte de cagada e não são cobrados por isso. Então isso que me chateia, entendeu? Então eu acho que esse que é o maior ponto. Agora, quanto à lei, eu acho que tem que ter, porque infelizmente não é todo mundo que é bem intencionado. Então, mas você não resolveria isso, por exemplo, você faz o programa ao vivo, tem um monte de gente, se você pudesse comprar só depois que você indicou e vender só depois que você falou para sair, então, por exemplo, eu fui lá e fiz a indicação de compra agora. Depois que eu fiz a indicação de compra, eu vou lá e compro também. Ou seja, você está nas mesmas condições que as pessoas que te seguem. E aí depois, na hora de vender, você vai falar assim, não, chegou a hora de desmontar. Você fala, vou desmontar a operação. Você manda a sinalização e aí só depois disso você faz também. Isso já não... Você não acha que isso resolveria, por exemplo, a questão do front-running? Cara, resolveria, mas eu acho que é muito micro. Como é que você vai supervisionar um negócio desse? Você vai ficar batendo hora em que aconteceu alguma coisa, enfim. Eu acho que é muito micro, entendeu? Se tivesse alguém para supervisionar e regulamentar isso, beleza. Tranquilo. Então, mas você concorda que hoje em dia a gente já tem sistemas para fazer isso? Você conseguiria fazer, por exemplo, você já tem que mandar o relatório para a PMEC. Porra, é só você fazer lá eu tenho que falar a operação ao vivo, tem que marcar lá e indicar, por exemplo, na hora você já tem que mandar, e aí vai bater com a sua ordem, a tua ordem não pode estar antes, entendeu? Assim, eu acho que não é tão difícil de fazer isso. No fundo, eu acho que é sempre aquela história assim, qual que é a maneira mais fácil de resolver isso aqui, sem ninguém reclamar, né? Não tentam... Porque eu acho que seria muito melhor, tanto para os analistas, eu acredito, pelo menos eu acredito nisso, independente da intenção, da sua intenção, né? Que com certeza é boa. Mas mesmo das pessoas que têm intenção boa, mas não sabem muito bem como fazer isso, o cara ficaria mais empolgado em poder ganhar junto na operação. Pô, tá vendo uma super oportunidade, né? Você pode entrar junto. Eu fico questionando isso, porque eu acho que se a gente, de repente, começa esse tipo de discussão, né? Eventualmente, em algum momento, a gente consegue, um grupo grande de pessoas que consegue provar para as entidades reguladoras que talvez esse modelo que a gente está aplicando agora não seja o melhor. E é só começando essas discussões que a gente consegue abrir a mente para isso. Né? E tem até outro ponto aí com o que você falou, Marcelo, que é não só nessa questão, mas também sobre aquela questão, por exemplo, de o quanto que seria o valor que você pode vender mensalmente sem pagar imposto, que, por exemplo, nos Estados Unidos é a mesma regra desde o início do Plano Real. Ou seja, teve uma grande inflação lá do Plano Real, mas as regras continuam a mesma. É a limite lá de 35 mil reais por mês. No Brasil também, 20 mil, tem o mesmo limite, não acompanhou também. Não acompanhou, sendo que, assim, a inflação, esse valor ajustado à inflação devia ser bem maior. Então, assim, tem coisas que estão bastante antiquadas, né? Não, concordo. Eu, particularmente, eu gostaria de operar aqui no Brasil. Com certeza, cara. Tem muita oportunidade boa aqui. Por exemplo, a gente monta o spread de calendário, que é para pegar a virada de vencimento, que nos Estados Unidos não funciona tão bem, e aqui, cara, aqui funciona muito bem. Eu gostaria também de operar. Só que eu acho que primeiro a gente tem que ter uma fiscalização já em cima do que tem, que é muito simples e não tem. E depois já do jeito que tá, já não tá funcionando, né? Pois é, do jeito que tá, já não tá funcionando. Se deixar o negócio mais difícil ainda, é que não vai ter fiscalização mesmo. Entendi. E aí eu acho que primeiro tem que ter fiscalização em cima do que já tem, em cima do simples. Depois o negócio vai evoluindo. Então acho que é isso. Não adianta a gente transformar um negócio num negócio mais robusto, mais complexo, mas não ter fiscalização de forma alguma. Aí eu acho que abre até mais espaço para que pessoas mal intencionadas se camuflem no meio das pessoas boas, entendeu? Show. Se bem que quem quer fazer cagada, cara, vai
vai fazer com conta de terceiro, vai, sei lá, vai fazer um monte de coisa aí. Tem essas possibilidades que eu não estava lembrando agora, mas realmente dá para fazer muita coisa ainda. Vai sair pela tangente ali e não vai ser pego, então. Uhum. Léo, conta uma coisa pra gente, né? Essas últimas semanas aí na Bolsa Brasileira, desde que a gente teve o assunto lá da Petrobras, o que a gente viu foi um show de volatilidade, sensibilidade, né? A sensibilidade até no mercado americano a gente viu, né? Governante faz um tweet, aí a Bolsa reage, aqui no Brasil mesma coisa, né? Tem um tweet lá, de repente sobe, cai. Isso mostra pra você, por acaso, que a gente tá num momento de extrema cautela? Porque você comentou agora há pouco que era um momento bom para investimento passivo aqui no Brasil, né? O que você está achando da situação das bolsas, assim? Cara, vamos lá. Em termos de operação, pra gente tá super tranquilo, até porque a gente tem operado bastante, por exemplo, o CSN, né? Então, o CSN, cara, tá indo muito bem, tá dando, além de estar dando taxas boas, dá a oportunidade de fazer o manejo ao longo do vencimento e conseguir remunerar ainda mais. A volatilidade implícita subiu, mas não subiu tanto. Não foi uma alta expressiva como a gente viu em 2020, como a gente já viu em outros cenários, né? Salvo a Petrobras, que saiu ali dos seus 43% aproximadamente de volta para 63%. Enfim, que a gente teve uma volatilidade maior. Mas eu acho que assim, tá um momento que está bem interessante para estar operando aqui, claro, a depender do ativo que você está posicionado. Quem se posicionou em Petro ali lá em cima e depois vê a notícia, se machucou aí um pouco, né? Mas eu acho que depende muito do tipo de operação que você está fazendo, de como é que você está posicionado. E assim, em termos de renda passiva, né? Por que eu falo que é um momento muito oportuno, na minha visão, para estar comprando ações de boas empresas por bons preços, é porque a gente tem muita empresa boa sendo negociada bem abaixo do seu valor patrimonial por ação. Então, uma empresa boa, sólida, tem lucro consistente, que se você liquidasse a empresa hoje, você receberia 2 vezes mais do que você está pagando ali pelo preço do ativo. Então, tem muita coisa que eu acho que está subvalorizada aí, principalmente por causa do receio, quanto ao Covid, quanto à economia, quanto essas condições de você não conseguir enxergar para frente, mas isso daí que causa as distorções e as oportunidades, né? Então você poderia falar 2 ou 3 dessas empresas aí que tem uma situação dessa para o pessoal que está ouvindo? Cara, eu gosto bastante da Cogna. Então, para mim é um ativo que, tá sofrendo e assim, é uma boa empresa, ela é líder de market share, tá há 70 anos no mercado, tá fazendo toda uma reestruturação, né, da companhia, principalmente voltada para o EAD, para o ensino à distância, né, entrando nessa parte do digital, e é uma empresa que está sendo negociada a R$ 3,50, quando seu valor patrimonial por ação é R$ 9,50. E ela nunca foi negociada com esse valor patrimonial por ação. Se você pegar o valor patrimonial por ação médio, é um ativo que poderia ir para casa dos R$17. É claro que você vai falar, quando? Não faço ideia. Acredito que quando passar toda essa pandemia aí, as coisas começarem a normalizar. Mas um ativo, uma empresa que eu gosto. Outra empresa também que eu vejo numa situação bem parecida é o próprio Banco do Brasil. Se você for comparar o Banco do Brasil com os outros bancos, ela está numa situação mais subvalorizada em comparação com todos os outros bancos, tem bons indicadores e é uma empresa que, Banco do Brasil sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial por ação. A própria Petrobras também. Só que assim, Vale, esses ativos assim, eu não gosto tanto porque são empresas de commodities. Então é muito cíclico, depende muito da geopolítica, depende muito também da política interna, né? Isso a gente vê pela própria Petro, né? A atuação do dia para a noite, enfim, na companhia ali, e ela é muito sensível, né? A diversas variáveis que podem mudar do dia para a noite seus resultados. Então, é um tipo de empresa que eu não gosto, mas eu olho bastante ali para Banco do Brasil, para Cogna. Eu peguei, por exemplo, no ano passado, em 2019, no ano passado a Card System, Card 3 também, que tinha uma situação ali bem parecida,
com o que esses ativos têm agora, né? Ela está valorizando ali 111% do ano passado para cá. Então, eu vejo, sim, algumas oportunidades e para mim essas empresas são algumas delas. Você analisa macro tendência também? Por exemplo, o que você está achando dessa injeção monetária? Você acha que, por exemplo, agora foi atualizado, a gente está falando aqui no final de semana, foi aprovado lá mais 1,9 tri pelo Fed, e outros bancos centrais aí também, então, ainda com incentivos monetários. Você acha que isso já está nos preços? Você acha que a gente ainda pode ter mais uma corrida aí nas bolsas por conta disso? Ou você não acompanha esse tipo de coisa? Para você olha só gráfico? Como que é o seu dia a dia aí? Na verdade, para empresas, quando eu busco assim, essas oportunidades, eu olho mais para a parte micro, né? Então, não acabo analisando tanto a parte macro, claro que influencia, mas para mim é uma visão mais de curto, médio prazo, né? E talvez vai ter um efeito no longo prazo que a gente não sabe qual que vai ser, apenas especulação fundamentalista, né? Então é isso, eu acabo analisando a parte mais micro. Ah, legal. Então você faz análise mais de fundamentalista, mais micro, olhando para as empresas especificamente, não eventualmente para o setor também, ou você é só empresa mesmo? É mais empresa mesmo. Eu tenho a listinha de empresas boas que eu gosto e eu fico fazendo esse acompanhamento, lendo, buscando sobre as empresas e acompanhando esses indicadores também. Eu não sou o maior especialista do mundo em análise fundamentalista, né? Mas eu aprecio, eu gosto. Não, eu tô perguntando porque nem precisa ser, né? Porque na prática, dependendo do seu método operacional, do jeito que você opera, inclusive que você tá sempre protegido, não faz muita diferença olhar para essas coisas, né? Eu tô perguntando por curiosidade mesmo. Assim, o que eu mais olho é justamente isso, pegar boas empresas por bons preços. E aí, isso no longo prazo tem me dado um resultado excelente, né? Minha carteira performa muito acima da média, basicamente por essas escolhas. Então assim, eu acho que não tem segredo, não tem mistério, não é nada difícil nem nada de outro mundo. É apenas aproveitar os momentos, né? Só sobre o lançamento coberto, quando você faz de todo, por exemplo, você tem lá 1.000 ações da Petrobras, você sempre lança das 1.000 ações, você lança parcial, porque acho que isso é uma coisa que faz muita diferença, porque eventualmente, vamos lá, você comprou a ação, você fez a estratégia, tá protegido, mas aí a ação explode, dobra de preço, aí você ficaria com o teu upside limitado, né? É assim que você faz? Como é que funciona essa parte? Eu faço com o valor total. Então, não mantenho... O que eu monto ali em paralelo é o Strangle, que se eu tiver uma movimentação na verdade, você pega na call, né? Verdade. Se eu tiver uma movimentação generalizada de alta para o mercado, eu tenho um Strangle que mantém essa minha posição e minha carteira de renda passiva que está valorizando. Então, eu separo basicamente minha carteira em 3, né? Que é reserva de emergência, reserva de oportunidade e renda passiva. Renda passiva é onde está todas as minhas ações, investimentos de longo prazo, etc. E a reserva de oportunidade é o que eu fico girando no mercado de opções para estar aumentando o meu caixa. E aí, quando surgem esses movimentos que a gente tem aí, que eu falo movimentos de distorção no mercado, é que eu começo a usar esse caixa para aumentar a minha renda passiva. Então, eu gosto bastante de trabalhar dessa forma. Mas as estratégias de lançamento coberto, né, o sistema diamante em si, ele gira dentro da reserva de oportunidade. Então, para mim, não tem problema se, o lançamento tá dando 6,5% no mês, mercado subiu 10%. Foda-se, eu tenho minha renda passiva ali que está valorizando e eu tenho também outras estratégias que me dão essa possibilidade de pegar. O meu grande ponto eu tenho que estar com uma boa posição para gerar ainda mais caixa quando o mercado cai. Porque aí é onde está minha exposição de renda passiva e é onde eu tenho que gerar mais caixa para conseguir aumentar essa renda passiva. Muito bom, muito bom. Muito bom. Léo, conta uma coisa pra gente, cara. A gente tem uma pergunta aqui que a gente fala que é a pergunta Opwise, que é, assim, tem muita gente que assiste o nosso podcast que é iniciante ou que tá há pouco tempo no mercado. Agora, né, ano novo começando aí, já teve bastante coisa na bolsa. Qual conselho você daria para quem tá entrando na bolsa agora, nesse momento? Bom, para quem está entrando nesse momento, acho que o principal aprendizado que você deve ter, né, e a principal coisa que você deve buscar é que você
não vai ficar rico do dia para a noite no mercado financeiro. Não tente buscar a fórmula mágica, a chance de você quebrar a cara é grande. O mercado financeiro é um lugar para você rentabilizar o seu capital, a sua renda, né, você conseguir fazer aquele negócio crescer, e por mais que a gente trabalhe com as estratégias de curto prazo para aumentar a caixa, etc., a gente tem que sempre focar no médio e no longo prazo, que é onde os juros compostos eles vão fazer o seu capital crescer de forma exponencial, né? E que está realmente a exponencialidade, digamos assim, do mercado, tá? No efeito do tempo, né? Então, acho que a principal coisa é não brigue contra o tempo, utilize o tempo a seu favor. Então, acho que esse é um ponto importante. O outro ponto importante é não espere ganhar dinheiro para depois diversificar. Mesmo que você vai começar pequeno, já começa diversificando. Esse pode ser um dos piores erros que você pode cometer, é de não diversificar desde o início. Então, acho que é isso. Bom demais, bom demais. E, Léo, conta pra gente como que o pessoal encontra você nas redes sociais. Você tem site, você tem Instagram, você tem Twitter, o que você tem? Meu site é leodutra.com.br, o Instagram é leodutra.1 e o YouTube é leodutra1. Então, no YouTube tem muito conteúdo, a gente está soltando também muito vídeo para quem está começando, tem lives com estratégias, tem muita coisa legal lá que a gente está trabalhando bem aí no YouTube. Maravilha, pessoal, os links vão estar aqui na descrição para vocês irem lá conferir. Marcelo Paz, como que o pessoal encontra você nas redes sociais? Bom, primeiro, obrigado, Léo, pela presença aí, foi um papo muito legal, acho que abriu a mente do pessoal aí para muitas oportunidades aí que possam ter. Depois eu não sei se você está com o curso aberto também, se você quiser falar de algum curso que esteja aberto, alguma coisa também aproveita. Para me encontrar, pessoal, Marcelo com 2 L's H Paz lá no Instagram, e aí tem também as minhas redes sociais no YouTube, que eu tô devendo conteúdo lá, mas eu vou fazer, e outras coisas aí, estamos sempre aí em outras redes sociais também, inclusive no Clubhouse agora, não sei se o Léo tá lá no Clubhouse, mas estamos lá com frequência também. E você, Abdu, como é que a gente te encontra? Pessoal, o meu Instagram é @velhoinvestor, essa é a minha mídia que eu mais uso, eu não tenho Clubhouse, mas a impressão que eu tenho é que o Clubhouse foi um grande boom, né, algumas semanas atrás, hoje parece que deu uma sossegada, né? Mas enfim, sigam a gente também nas outras redes sociais do Opilab, no Instagram é @opilab.app. Aqui no nosso canal de YouTube, queria te pedir para você se inscrever no canal, que assim você não perde próximos podcasts como esse e também conteúdos que a gente coloca aqui toda semana. E acesse também o nosso site www.opilab.com.br, porque lá a gente tem artigos onde a gente posta toda semana conteúdo sobre mercado financeiro, opções, entre outros assuntos. E é claro, o link da V3 para você conhecer o Opilab 30 dias grátis vai estar aqui na descrição. Beleza? Então é isso e muito obrigado. Até a próxima.